eu trazer um bastidorzinho para vocês? Eu quero ver, hein, Edu, agora, já que eu vou ficar aqui sentadinha, você enquadrar aqui nessa, será? Olha! Ele tudo pode. Ele tudo pode. Gente, vou trazer um bastidor para vocês aqui, apurado a muitas mãos. A Thaís Arbex vem com uma contribuição também. Eu fui ouvir hoje juristas e integrantes de cortes superiores para entender como é que fica o futuro do presidente Jair Bolsonaro nesse cenário, né? Em que apoiadores dele, hordas radicais, repetindo ipsis literis discursos que ele e seus aliados fizeram nas incontáveis lives, nos incontáveis cercadinhos ao longo de 4 anos. Como fica a posição do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que uma minuta golpista que previu o fechamento do Poder Judiciário, do braço do Judiciário nas eleições, da Justiça Eleitoral, como fica o futuro dele depois que esse documento, a chamada minuta do golpe, foi encontrada nos armários do seu então ministro da Justiça, né? Como fica o futuro do presidente Jair Bolsonaro após uma tentativa embaralhada de embaçar as eleições, alegando na reta finalíssima que foram tolhidas dele inserções de rádio, de propaganda eleitoral, que na verdade o levantamento era tão grosseiro que nós aqui, eu e o Leandro Rezende no CNN 360, conseguimos derrubar com consultas simples. O nome e a frequência da rádio não batiam, as donas das rádios informaram que foi o próprio PL do Jair Bolsonaro que deixou de enviar as propagandas. Como fica o futuro dele depois de todas essas tentativas de fazer uma denúncia, um caráter de denúncia, né, para embaixadores sobre o sistema eleitoral com mentiras de internet? Eu fui a campo tentar entender o que vai acontecer. E olha, a grande percepção é de que o Tribunal Superior Eleitoral vai dar seguimento e célere e logo as causas, né, as ações que apuram qual é a participação do ex-presidente em todas essas pataquadas, né? Por quê, né? Por exemplo, no caso da minuta, já ontem houve um movimento do Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral de incluir na ação em que Bolsonaro tentou questionar um número X de urnas só no segundo turno, porque no primeiro essas urnas elegeram os deputados dele, né, do PL e dos outros partidos, PP, republicanos também. O corregedor falou, olha, além dessa tentativa de tentar embaralhar o processo eleitoral, que levou ao bloqueio das contas do PL, teve também essa minuta do golpe que foi encontrado tentando impedir o livre funcionamento da Justiça Eleitoral. Do que se trata, né? Então, todas essas investigações estão robustecendo dados de casos que já estavam lá. A famigerada convocação para fala de embaixadores, né, com o suporte de servidores, inclusive das forças e do Ministério da Justiça. Tudo isso já está tramitando. Esses casos podem levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro por até 8 anos. E nesses casos também é importante ter em mente que aliados, gente que foi importante para Bolsonaro governar, podem ser implicados. Anderson Torres, Braga Neto são 2 exemplos. A avaliação do mundo jurídico é de que esses casos vão ter apreciação célere ainda esse ano. Deixa eu trazer a Thaís Arbex e o Gustavo Uribe para a gente falar um pouco sobre isso. Thaís, você também conversou com vários integrantes de cortes superiores, né? E a ideia é essa mesmo, né? É de um andamento, digamos, exemplar para esses casos que culminaram. Não tem como separar tudo, gente, né? Porque, assim, o secretário de Segurança Pública vai para os Estados Unidos, no mesmo país onde está o presidente Jair Bolsonaro, mesma região onde está o presidente Jair Bolsonaro, entram na esplanada, quebram tudo. Bolsonaro, no dia seguinte, às vésperas de uma nova manifestação golpista que estava sendo chamada, publica fake news, apaga fake news, ninguém aparece porque o policiamento foi brutal. Bolsonaro postou a fake news no dia 10, o chamado para o ato violento era no dia 11. Enfim, está tudo interligado e o judiciário está vendo isso, né, Thaís? Dani, o que eu consegui avançar? Depois de ontem, do ministro corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, ter acatado o pedido do PDT, como você disse, incluir a chamada minuta do golpe numa das ações que corre lá na Justiça Eleitoral, há um debate interno no time jurídico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a conveniência jurídica de também levar essa minuta nas ações que foram protocoladas
pelo Partido dos Trabalhadores no TSE durante as eleições. Qual que é a avaliação que eu tenho ouvido? Que esse movimento ele precisa ser feito de uma maneira bastante cirúrgica, Dani. E por quê? Porque ele pode abrir brechas para questionamento dessas ações que, como você disse, já estão em estágio avançados e podem correr de maneira célere. Então, a avaliação é de que se eles decidem levar esse documento ou protocolar, ele pode atrasar a tramitação dessas ações. Então, há uma linha sendo estudada que é a de apenas incluir o documento, a minuta do chamado minuta do golpe, no processo como um fato público e notório. Essa é uma expressão bastante do mundo juridiquês, mas que ela já foi usada, esse instrumento já foi usado em outros casos envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, seria uma forma de colocar esse assunto em debate, mas sem protocolar de fato o documento para que ele também faça parte das investigações. Então, esse é o debate hoje. Vale a pena, juridicamente, colocar esse documento e atrasar as ações ou não vale? Então, é isso que a gente vê agora, porque as ações, essas ações de inelegibilidade, elas têm uma tramitação mais lenta mesmo, mas elas já estão avançadas. Então, se porventura se inclui novas provas, o que poderiam ser novas provas, em tese também você atrasa essa tramitação, Dani. Quero te ouvir, Uribe. A minuta do golpe piorou bastante a situação de Jair Bolsonaro e vai ser um ponto focal no depoimento que Anderson Torres deve prestar, segundo você apurou até amanhã. Justamente, vai ser uma das principais perguntas desse depoimento que deve acontecer até amanhã. Justamente porque uma das versões de Anderson Torres é que ele tinha recebido este documento de manifestantes bolsonaristas. Mas o formato é o mesmo formato das minutas elaboradas pelo Palácio do Planalto e publicados no Diário Oficial da União. Então, estava em formato profissional, institucional, dificilmente há como contestar. Há também uma tentativa da Polícia Federal agora de acessar aquele telefone celular de Anderson Torres que ficou nos Estados Unidos. E esse acesso tem sido tentado por meio da nuvem de dados. A Polícia Federal, a última informação que eu tive, ainda não conseguiu acessar. É interessante que a política já tem se reacomodado a esse cenário. Você vê integrantes do PL já largando a mão de Jair Bolsonaro, dando uma avaliação de que ele se transformou numa espécie de figura tóxica. No PL você tem a bancada bolsonarista, Bia Kicis, Carla Zambelli, etc. Mas você tem aquele PL centrão raiz que já faz alguns acenos a Luiz Inácio Lula da Silva, porque sabe que ainda há tinta na pena, sabe que ainda tem cargos de segundo e terceiro escalão e que podem compor. O interessante é que Valdemar Costa Neto, que é o dirigente máximo do PL neste momento, tem ficado com o pé em cada canoa em conversas reservadas. Ele tem dito que não pode abandonar Jair Bolsonaro porque ele foi responsável para o PL ter as duas maiores bancadas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Mas o PL precisa de plano B. E o plano B é Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que hoje está no Novo. O Novo não fez uma bancada para ter acesso a grande fundo eleitoral nem a tempo de TV. E aí sim poderia ser um plano B para a disputa de 2026. Vamos falar sobre o celular de Anderson Torres. A Thaís até falou, gente, eu confirmei que ele não trouxe mesmo o celular. É que ontem eu estava falando, né, falando com a fonte da PF. E aí, como é que tá o Anderson Torres, né, na cadeia? Hoje, acho que foi o jornal Globo que trouxe um relato de que o ex-comandante da PM está tendo muitas crises de choro, presos, né, desde que está preso, né? E eu fui tentar apurar ontem e acabei descobrindo outras coisas, né, como é que estava o Anderson Torres. E aí ele falou, não, ele chegou aqui, o relato que a gente tem é que ele chegou e disse para os colegas que não tinha trazido o telefone. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas o fato dele ter escolhido deixar o telefone fora do alcance das autoridades nos Estados Unidos mostra que certamente o conteúdo lá não seria de ajuda, de grande valia para ajudá-lo, né? Antes, lembrando, o Anderson Torres já tinha dito que o celular tinha sido hackeado. Isso logo depois dos atos criminosos e de saber que tinha sido alvo de ação judicial. Ele falou, hackearam meu celular. Depois a gente soube que tinha ordem de prisão. Quero ouvir um pouco sobre esse trabalho, Uribe, que você tem ciência aí de tentar acessar o celular, os dados desse celular via nuvem.
pela nuvem, que você conseguiria acessar à distância. Houve algumas discussões na Polícia Federal, me disseram. Uma delas seria ir à Flórida em busca do celular, mas dificilmente ele seria achado. Não se sabe onde Anderson Torres deixou e ele não mostrou disposição em colaborar justamente com esse argumento. Dani, ele não precisa produzir provas contra si, mas há sim uma tentativa de, pelo número da nuvem do celular, você consiga acessar esses dados. Não, ainda eles não conseguiram. Essa é a última informação que eu tive há 1 hora, de que eles não conseguiram acessar essa nuvem. Mas ela é importante, porque ela mostraria as trocas de mensagens de Anderson Torres com Ibanez Rocha, se ele subestimou ou não os atos em Brasília, e as trocas de conversa com Jair Bolsonaro, para saber se a minuta do golpe foi elaborada pelo Palácio do Planalto ou foi aquela versão que Anderson Torres tem veiculado, de que recebeu de militantes bolsonaristas e de que ele iria picotar aqueles papéis junto com outros documentos do Ministério da Justiça. Essa é a defesa, uma cara mais destrambelhada que eu já ouvi na minha vida. Não, eu estava lá guardado porque eu ia depois triturar papel.